Então, meu nome é Orlando Hélio de Oliveira, tenho 51 anos e nasci em Apucarana, no Paraná, interior do Paraná. Mas logo bebezinho fui para Arapongas, que é bem interior do Paraná também. Fiquei lá até 13, 12 anos, mais ou menos. Aí vim com a minha família aqui para Campinas. O nome da minha mãe é Angelina, meu pai é Osvaldo. Osvaldo era caminhoneiro e minha mãe era do lar. Uma família bem simples do Paraná. Depois viemos para Campinas no meio dos anos 80, mais ou menos. Viemos para cá. Então, eu sou de uma época bem diferente, né? 51 anos de idade é uma época diferente. E eu não teve aquele momento de descoberta, tipo, descobri, de repente. Foi bem natural, aos poucos. Sofri bastante porque eu sou católico, né, de família, e na minha infância e adolescência eu seguia bem a risco isso. Era bem católico mesmo. Então foi bem difícil. Na verdade, eu me assumi, me aceitei, né, com 18 anos. Então, as coisas foram acontecendo bem naturalmente. Como criança, logo desde quando me imagino por gente, me conheço por gente, eu já tive vontade e desejo por meninos. Então, eu nunca me atraí por meninas, né? Isso foi acontecendo naturalmente, de um lado, mas psicologicamente muito difícil, né? Porque imagina, um menino lá do interior do Paraná, eu não tinha referência nenhuma, eu não sabia o que estava acontecendo comigo, eu só sabia que eu era diferente. E eu nunca tive nenhum contato com meninas, meus contatos sempre foram com meninos, aquela coisa de amiguinho, né? Na infância, de troca-troca, aquela coisa toda. Mas para mim era um sofrimento, eu sofri bastante. Eu deixei de sofrer mesmo há 17, 18 anos que eu deixei que essa questão me atormentasse, entendeu? Porque o que mais pesava para mim era a religião, porque a família eu fazia tudo escondido, ninguém sabia de nada, né? Mas para mim o que mais mexia comigo era a religião. Eu pensava, estou pecando, eu vou para o inferno. Então a minha vida era, fazia um dia, no outro dia chorava na igreja, no outro dia fazia de novo. E assim foi até 18 anos de idade, que foi 17, 18 anos, que foi quando eu me assumi. Mas foi bem complicado, eu sofria por isso. Na escola, sofria bastante com os meninos, né? Porque você imagina, hoje em dia a gente já tem problemas, né? E adolescente, é muito difícil ser adolescente, porque a gente sofre muito, né? Imagine há 30, 40 anos atrás, era mais difícil ainda. E eu brinco que na época era chamado de Ney Matogrosso, de Crodovil, que era o insulto, né? Que eles faziam como insulto na época para mim, né? E eu sofria muito com isso, sofria muito. Então eu sofri bastante na escola. A escola foi uma época bem difícil para mim. E aos 17, 18 anos é que eu fui me entender e começar a pensar na questão. Mas aí já é uma outra história. Mas se eu falar isso, eu vou denunciar a minha idade. Participei da primeira parada. Era uma época diferente, porque a gente falando de 20 anos atrás, né, parece que é logo ali. Não, mas 20 anos é pesado, né? São bastante tempo, assim, é bastante tempo. E eu não participei exatamente da construção, né, do evento. Eu fui convidado, na época eu trabalhava na The Club, eu era diretor artístico da The Club. A The Club, que para quem não sabe, foi uma das maiores boates LGBTs do Brasil, conhecida internacionalmente, e eu era diretor artístico. Então era um peso muito grande, me dava uma visibilidade muito grande. E aí um dia me ligaram, eu acho que foi o grupo Identidade, se eu não me engano, eu sou meio ruim assim de lembrança, mas eu acho que o pessoal do grupo Identidade me ligou me convidando para ir na parada, para participar. Mas não era como apresentadora, nada, porque foi uma coisa bem simples. Nós descemos aqui a Barão do Jaguara. Eu me lembro que o carro era um carro de som bem simples e tal. Devia ter o quê? Umas 60 pessoas? Se tivesse, acho que até menos que isso. E olha que legal, desde sempre, muitas travestis, muitas trans participando. Elas que são sempre assim, né? Sempre colocam a cara até mesmo pela gente, né? São mais corajosas e tudo. E eu me lembro disso, bastante travestis, descendo a Barão do Jaguara. Para mim, eu nunca imaginei que a parada e as paradas, né, do Brasil todo iriam tomar essa proporção que tomou. Eu fui,
como convidada. Para mim era mais um evento, que na época a gente fazia muitos eventos. Para mim era mais um. Nunca imaginei que um dia eu ia estar à frente, comandando como eu faço hoje, e queria tomar essa proporção que tomou, tão grande, né? Mas para você ver, né? Às vezes a gente não bota fé, né, em alguma coisa e cresceu e hoje tem essa importância toda. Mas eu estive sim, foi na Barão do Jaguara, foi bem legal, simples, mas muito significativa para todo mundo. Então, a militância, como eu disse, como na primeira parada. Eu fui convidado e fui fazer. Mas para mim não estava, na minha cabeça eu não estava fazendo militância, eu estava fazendo o meu trabalho e pronto. Depois, com o tempo, que eu fui entendendo o que é militar, o que é você ser um profissional da militância e o que é você ser militante, naturalmente. Eu costumo dizer que eu sou militante sem querer ser, porque uma drag ela é militante só pela sua existência, né? Sem querer ser é a maneira de falar, é claro, né? Eu digo assim, eu nunca fui lá e falei, eu quero ser militante e vou militar. Não, eu comecei fazendo o que para mim era mais um evento e com o tempo eu fui vendo que eu me tornei um militante por tudo que eu faço e que eu fazia. A militância foi isso, eu fui convidado para participar do que para mim era um evento e com o tempo eu descobri que o que eu estava fazendo era militância e achei super legal. Não me considero hoje em dia um militante profissional, digamos assim, eu não me dedico diariamente a isso, mas faço militância com todo o prazer e quanto mais eu puder fazer, estarei aí emprestando a minha drag, emprestando o que eu posso fazer, o microfone, os shows e tudo que eu puder ajudar. Eu sempre digo para o Douglas Holanda, que é o nosso presidente, que o que eu puder ajudar, o que estiver ao meu alcance, estamos aí. Então, eu tenho uma relação... Anualmente a gente faz um mês da diversidade, acho que é isso que você está perguntando, né? Um mês da diversidade, onde eu ajudo tudo que eu posso. Paralelo a isso, eu estou sempre à disposição da organização, que é uma ONG, né? E acho que virou isso, uma ONG aqui de Campinas, a Organização e Apoio da Parada LGBT de Campinas. Eu me coloco à disposição, sempre. Porque da mesma forma que eu ganhei a vida com a Eloá, que a Eloá me deu tudo que eu tenho hoje de imóveis e tudo mais, eu acho que é um dever que eu tenho com a minha sociedade, com a minha bandeira, de poder ajudar. Então a minha relação é essa, estou à disposição para ajudar. Aproveitem de mim. Tá, entre apresentar e participar em tudo, eu estava pensando outro dia em casa, dá 15 anos. Porque como eu fiquei, nós temos a parada há 20. Fiquei 5 na Europa, então estou há 15 anos fazendo coisas diferentes, entendeu? Um ano fazendo show somente, outro ano apresentando, a maioria apresentando. Eu não sei dizer exatamente há quantos anos eu estou como apresentadora, mas participando do projeto todo, estou há 15 anos em Campinas. Super importante, porque a gente mostra a nossa força, né? A gente mostra que nós estamos ali, que nós somos apesar de ser minoria, somos um grande número e que fazemos a diferença, que podemos fazer inclusive diferença nas urnas, né? Na hora de votar. Então eu acho que a importância da parada é isso, a maior importância da parada, acho que existem várias importâncias, mas a maior importância da parada é nesse sentido, de mostrar o nosso número e através desse número nós sermos notados e através disso conseguir mais direitos. Acho que a grande importância das paradas é isso, entendeu? Tem muita gente que fala que é festa, que é fervo, que o povo só vai ali para isso. Tá, uma grande maioria talvez realmente vá só ali para isso. Mas sempre vai ter alguém olhando com os olhos políticos, com os olhos de ver o número de pessoas, da importância de tudo aquilo. E se uma pessoa já vê isso e achar relevante, já valeu a pena, entendeu? Já vale a pena a luta, porque a gente tem que lutar independente de esperar um retorno ou não, acreditando que um dia a gente vai ter um retorno, né? Porque a gente não quer nada a mais, né? A gente só quer direitos iguais. É incrível hoje em dia, em 2020, a gente ainda ser o país que mais mata travestis e homossexuais, entendeu? É incrível, então a gente não quer nada mais, a gente só quer existir e ser feliz, só isso. Aqui em Campinas aconteceu muita coisa.
Depois que eu conheci Douglas Holanda, né, que virou meu amigo pessoal, eu comecei a participar mais de perto, porque antes eu era convidada que ia e fazia o que eu tinha que fazer. E depois disso eu comecei a participar mais da construção da parada e vejo que é muito difícil. Aqui em Campinas a gente não tem ajuda da prefeitura, financeiramente é zero. Sempre existem as dificuldades, os obstáculos que eles colocam para que a coisa não aconteça. E outra coisa, a parada, na verdade, é o grande final do mês, né? Porque é todo o mês da diversidade. Então tem eventos todos os finais de semana. E é um trabalho imenso montar, construir tudo isso. O grande finale é a parada, que é maravilhoso, tal, para quem está vendo, né? Agora, para quem está lá atrás, a gente vê a dificuldade, vê o quanto Douglas, que é o cabeça, né, de tudo isso, sofre para poder colocar tudo aquilo nas ruas. Já aconteceu muita coisa legal. Teve um ano que o nosso percurso foi mudado, não me lembro porquê, mas foi mudado. A gente acabou passando por dentro do túnel Joá Penteado, né, que fica aqui no centro. E a gente tinha que desligar o som para passar, né, por ser túnel. E foi muito legal. Se alguém quiser procurar no Google aí, tem as fotos, aquele túnel lotado, sabe, gente? Muito gostoso. Eu já passei por tensões também. Teve um ano que eu não me esqueço, o Douglas vai lembrar disso. Eu tive na semana da parada, que antecedia a parada, eu tive sonhos de que eu estava morrendo. Olha só que bafo. Tive sonhos, vários pesadelos, quase todas as noites, que eu morria de maneiras diferentes. De carro, que me matavam, várias coisas estranhas, vários sonhos estranhos. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça, né? Até comentei com o Douglas na época, dos sonhos. Não, mas não vai acontecer nada não, tudo tranquilo. Aí quando eu cheguei na concentração da parada, que eu subi lá no carro, no trio, eu estava por lá, a parada não tinha saído ainda. Aí um morador de rua me chamou embaixo assim. Na hora que eu olhei para ele assim, ele falou assim: eu vou te matar. Falou para mim assim. Imagina meu pânico, né? Aquele ano eu fiquei assim, eu não vejo a hora dessa parada acabar, porque tudo caminha para que eu vá morrer nessa parada, né? Pelo amor de Deus. E os sonhos e aquele morador de rua falando aquilo foi muito bafo. Mas claro que não aconteceu nada, estou aqui belíssima, mas foi um fato interessante, né? É inacreditável, eu penso, até hoje eu me coloco a pensar nas coisas que aconteceram, nas pessoas que se foram e das maneiras que se foram, eu fico pensando o porquê. Na minha cabeça sempre vem isso, por quê? Sim, eu tive várias pessoas nesses 20 anos, que morreram de forma violenta, que foram assassinadas, que foram homofobia mesmo. A Cotonete, eu conhecia bastante a Cotonete, nos anos 90 ela participava bastante de shows de drag, era uma pessoa que com o tempo ela teve a transição para trans, né, travesti, mas na época ela era uma drag, de humorista, brincava muito com a gente, então foi muito forte, muito marcante o que aconteceu com ela. Mas para mim, pessoalmente, o que aconteceu com a Géia, que é conhecida de todo mundo aqui em Campinas, né? O que aconteceu com a Géia, para mim, foi muito marcante, porque a Géia era luz. A Géia era um ser de luz que não tinha maldade. Sabe aquela pessoa que só fazia o bem, só fazia as pessoas rirem? Quando eu comecei a fazer show, inclusive, era a Géia e a Morsa, que eram as grandes estrelas da cidade. A Géia e a Morsa, que eram caricatas, faziam a linha bonita também, né? Mas eram caricatas e amadas por todo mundo, amadas por Campinas, por Brasil, né? E a Géia sempre fez todo mundo rir. A parte disso também, a Géia era técnica de enfermagem, como eu sou hoje, e trabalhava com crianças, que para quem é da enfermagem sabe o quanto é difícil trabalhar com criança. Você tem que ter um dom, você tem que ter algo especial. E a Géia tinha isso, né? Essa coisa especial, essa coisa de ser doce. Ela era uma trans de quase 1,90 m, e ao mesmo tempo era uma das pessoas mais doces que eu conheci na minha vida. E aí, de repente, chega a notícia que ela foi assassinada brutalmente, o corpo queimado, horrível, 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 e a gente fica se perguntando por quê.
Na época eu pensei em um monte de coisa. Eu pensei, o que eu faço? A próxima posso ser eu. Qual seria a minha atitude diante de tudo isso? Pensei em parar de fazer show, pensei em entrar para o quarto e não sair mais. A gente pensa um monte de coisa, porque se uma pessoa com uma bondade tão grande como a Géia morreu tão violentamente e provavelmente morreu só por existir e por ser quem ela era, eu também posso, você também pode, qualquer pessoa pode, entendeu? Passar por uma violência igual ou maior que a que ela passou, né? Então foi uma época muito difícil de muito pensar e avaliar, mas infelizmente aconteceu e a gente só tem que lamentar e sentir muitas saudades da Géia, porque foi um ser de luz que passou pela gente e que a gente só aprendeu com ela, só aprendeu o que é evoluir. Porque a Géia era isso, é evolução, luz, e hoje ela é uma luz muito forte que nos guia, que está lá em cima. Bom, eu considero muito pouco de conquistas. Aconteceu uma evolução? Aconteceu. Muita coisa foi ganho como movimento? Foi. Mas hoje, por exemplo, até hoje a gente não tem o apoio total da prefeitura. Isso não dá para entender o porquê. A gente sabe que tem toda uma bancada evangélica por trás, é toda uma história, né? Mas a evolução existiu, muita coisa boa aconteceu, mas muito devagar. Nós estamos em 2020 e ainda tem que ficar pedindo, tem que ficar implorando por direitos que são básicos. Então, existiu nesses 20 anos, existiu uma evolução? Existiu. Quem participou lá da primeira sabe que aquela lá aconteceu, mas os políticos achavam que era só uma brincadeira de viado, um fervo de viado, sabe assim? E a gente crescemos e estamos aí. Teve ano aí que a gente reuniu 100 mil pessoas na avenida. Então, mas eu acho que está muito devagar. Tudo bem, a gente tem que respeitar o tempo, tem que agradecer o devagar que está sendo e as conquistas que a gente realizou, tem que agradecer, mas por outro lado, políticos, por favor, está muito devagar, a gente precisa de mais. E volto a dizer, a gente não quer nada mais, a gente só quer igualdade, a gente só quer os mesmos direitos e o direito principalmente a não ser assassinada ao sair de casa, entendeu? Acho que é mais ou menos por aí. Então, espero que muitos espero que as próximas que vierem aí, as próximas apresentadoras, que hoje eu sou apresentadora, né, que vierem, peguem um pouco o meu exemplo da gente fazer sem pensar no amanhã, digamos assim, né, fazer por vontade de fazer, com a intenção de estar ajudando a quem necessita e com menos close, por favor, porque hoje em dia o povo se mata para estar no palco da parada e não pensa nem por quê. Por que eu vou estar no palco da parada? Qual a intenção? Porque palco da parada não é para fazer nome de ninguém. Dá uma visibilidade grande? Dá. Mas, por exemplo, eu nunca ganhei nada a mais do que o meu trabalho me deu porque eu sou apresentadora de parada. Nunca ganhei dinheiro por isso, entendeu? Eu vou e faço porque eu acredito estar ajudando alguém ou alguma instituição, alguma coisa estou ajudando. Então, que as próximas pessoas que venham por aí peguem esse pensamento meu. Faça sem pensar em ganhar dinheiro, em ganhar popularidade, em ser famosa, em dar close, nada disso. Faça pensando que está ajudando alguém. A partir do momento que eu acredito que estou ajudando uma pessoa que seja, de alguma forma, eu já fico feliz de estar lá e estou à disposição para quantos anos precisar estar lá por causa disso, por acreditar que estou ajudando. Eu espero que chegue um momento que não precise de parada, né? Que a gente não precise gritar e se reunir em número grande para reivindicar direitos, porque isso é um absurdo, a gente precisar reunir aí 100 mil pessoas para pedir coisas básicas. Eu espero que no futuro, bem lá na frente, eu acho que vai demorar um pouco, mas espero que no futuro lá na frente a gente não precise mais fazer paradas. Espero também que as paradas não sejam tão politizadas como, por exemplo, lá em São Paulo, que os partidos políticos não tomem conta,
porque eu acredito que a política é necessária na vida da gente. Sim, tudo que a gente faz é necessário a política, mas eu acho que o movimento deve respeitar e andar e ter acima de si a única bandeira, que é a bandeira do arco-íris. A partir do momento que você vai baixar a cabeça para um partido, você deixa de ser militante, eu acho, deixa de ter muito sentido. Eu acho que a parada tem que ser a política, e a gente tem que apoiar, acreditar e agradecer quem nos apoia, independente de que partido é. Se o prefeito está nos apoiando, que não é o caso, né? Mas se estivesse nos apoiando agora, a gente vai dar graças a Deus, vai agradecer ele, independente de se ele é do PT, do PMDB, de que partido ele é, entendeu? Porque em primeiro lugar está a nossa bandeira. É a nossa bandeira que a gente tem que estar vivendo, né, diariamente. Então eu espero que o futuro seja assim, que lá longe não precise mais parada e que não vire uma coisa política, como está acontecendo em alguns lugares, que toda a comunidade aceite cada vez mais a nossa luta, que você saia de casa no dia da parada para se divertir, sim, mas também pensando na coisa política, na coisa da luta, né? E eu acho que esse é o meu desejo, que a gente evolua como sociedade e como comunidade. Então, eu tenho uma posição meio, digamos, não sei se é polêmica ou não, mas eu acho que a gente não tem que se orgulhar de ser LGBT, tem que se orgulhar de ser o ser humano que é, entendeu? Você ser LGBT, de repente a gente tem que ter um orgulho porque é uma luta diária, né? É uma luta diária, mas não vai adiantar essa luta diária se você não tiver um caráter legal, se você não ser uma boa pessoa. Então, você tem que se orgulhar de ser LGBT, sim, mas mais do que tudo, se orgulhar de ser um ser humano bom, um ser humano que tenta, pelo menos, fazer as coisas legais, fazer as coisas certas, né? Então, eu me orgulho de ser LGBT, sim, mas, acima de tudo, eu me orgulho de ser um ser humano bom, um ser humano que tenta e geralmente consegue fazer as coisas certas e ver o lado bom das coisas e levar uma mensagem positiva e tentar ajudar as pessoas que eu conheço, que necessitam de ajuda. Eu acho que é por aí. Você tem que tentar ser um ser humano bom, independente do que você é, das letrinhas que você é, né, do LGBTQI+. Independente da letra, você tem que ser um ser humano bom. Então, hoje em dia, eu sou Eloá por hobby, né? Não é mais como trabalho. Muitos anos foram um trabalho que valia muito a pena, a gente ganhava muito dinheiro, mas hoje em dia, financeiramente, não é raro você ver. Mas mesmo as drags que fazem humor, que estão ainda conseguindo aí ganhar dinheiro, ou as drags de São Paulo, das grandes capitais, pode até conseguir se virar e ganhar a vida como drag. Então, financeiramente, hoje em dia, para mim, não é a minha intenção, não é o que eu corro atrás. Eu não me imagino não me montando, porque me montar para mim de drag é uma terapia, uma maneira que eu me solto, uma maneira que eu me divirto. Então, não sei se amanhã ou depois pode até ser que eu pare, né? Afinal de contas, eu estou com 51 anos. Mas se não der para colocar o salto, eu vou de chinelinho, eu vou de rasteirinha, ou de tênis, porque para mim é isso, é uma terapia, é uma diversão, e hoje a Eloá para mim é um hobby, né? É o que me faz soltar a franga, como diria antigamente, é soltar a franga. A Eloá me ajuda muito nisso, porque como Orlando eu sou muito tímido. Como Orlando eu chego nos lugares, eu fico no cantinho, não danço, sou aquela, tímido. Mas daí a Eloá me ajuda nisso, a Eloá faz me soltar e dançar e falar e ela me ajuda a ser mais feliz.